construindo um caminho juntos, né? Primeiro foi mindfulness, que é prestar atenção no que a gente está vivendo, de uma forma muito especial, que é, com gentileza e intencionalmente, ficar no presente. O nosso segundo encontro, eu falei da primeira base de mindfulness, que é o corpo. Ou seja, quando a gente quer sair da corrente de pensamentos, quando a gente fica muito assustado, ou atormentado ou ruminando, uma coisa que é muito importante é a habilidade de focar no corpo, de se concentrar no corpo. E no nosso último encontro eu dei algumas práticas para isso. Esse terceiro encontro nós vamos discutir primeiro, eu recebi hoje esse slide de um grupo de meditação internacional e eu achei incrível para sentir o que nós estamos vivendo e qual que é a importância da gente estar aqui reunido. Então, eu sei que tem pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas colegas que estão no front, pessoas que eventualmente estão vivendo essa crise com mais solidão, com menos solidão, pessoas que se sentem muito expostas ao vírus. E no meio disso tudo tem uma discussão política também. Mas para o que a gente está discutindo é muito importante, eu achei ótimo isso aqui. Esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que aprender a ter uma experiência como nós, em vez de falar a minha dificuldade de conseguir falar como uma coisa nossa e pensar em termos do coletivo. Nós realmente estamos vivendo uma crise e eu acho que essas três palavrinhas, quer dizer, o nós, nosso e de todos, eu acho que é muito importante. Então, vocês lembram que eu defini um pouco o que é mindfulness, depois eu falei do primeiro fundamento, que é a importância, enorme fundamento do corpo, da importância do corpo na meditação, e agora eu vou falar do que o Jon Kabat-Zinn, que é esse autor que praticamente difundiu mindfulness no Ocidente, ele chamou a importância do estado emocional, que ele chamou de heartfulness, ou seja, um estado que tem a ver com nossos sentimentos. É tão importante que ele mudaria o nome como um jeito de falar, ele falaria heartfulness. E a gente vai explorar isso, que é o tom dessa meditação. Como que a gente pode entrar nesse tom, nesse jeito de sentir? Então, que seria o seguinte, é o tom emocional de mindfulness. Por que isso é importante? A crise que a gente está vivendo, eu poderia dizer que toda crise tem uma dose de sofrimento. E aí, nós vamos discutir mindfulness, como é que trabalha a crise, um jeito de prestar atenção com muita gentileza a tudo que está acontecendo, ou seja, o seu medo, o seu isolamento, a dúvida, a incerteza, com muita gentileza e poder não agir no automático. Ou seja, não é o primeiro estímulo que vem, a gente sai correndo. Não, é super importante a gente ter consciência, agir com clareza. Uma outra possibilidade que nós vamos começar a discutir hoje é essa prática meditativa, esse campo de meditação que se chama loving kindness em inglês, e que é cultivar emoções positivas. Então, por que é importante cultivar emoção positiva? E depois a gente vai ver um pouco também dessa prática de autocuidado, que é como é que você direciona, como é que você cuida de você mesmo em momentos de sofrimento. Então, aqui é muito importante
é um estudo que foi feito em Harvard em 2010. E eles perceberam o seguinte, de uma forma muito resumida: que metade do tempo que a gente está acordado, a gente está devaneando, a gente está viajando. Metade do tempo a gente não está presente, a gente está em outro lugar. E o que ele percebeu? Que quando a gente está focado, como aqui o slide mostra, a felicidade é muito maior do que quando a gente está viajando e devaneando. Tanto que o título desse artigo é A Wandering Mind is a Unhappy Mind. Ou seja, a mente que fica devaneando, ela predominantemente está triste ou preocupada. Né? E por quê? Também é importante falar que se a nossa mente, quando devaneia, vou voltar, nossa mente, quando devaneia, ela naturalmente, por uma questão de sobrevivência, ela procura problema. Então, você está dirigindo e está indo para o seu clube fazer exercício, você está indo para o cinema, e você podia estar curtindo isso, e o pensamento vai, será que vai ter trânsito, eu vou estacionar, nossa, eu não paguei a conta, o que vai acontecer? A nossa mente, naturalmente, para sobreviver, ela procura problemas como se a gente pudesse ficar resolvendo problemas o tempo todo. Portanto, naturalmente, a gente tende a ficar preocupado quando a gente viaja. Além disso, nossos estados emocionais eles influenciam muito como a gente enxerga a realidade. Aqui, de um jeito muito resumido, que eu não vou explicar, mas muitos estudos mostram que a pessoa que é cronicamente ansiosa, ela vive procurando sinais de perigo. Tem exemplos de neuroimagem que mostram que você pode ter uma situação positiva, alegre, e o cérebro da pessoa ansiosa, ela vai estar, mas isso pode dar errado, e se aquilo acontecer? Ela, em vez de curtir uma experiência, ela procura tudo o que pode dar errado e o que pode ameaçar. A mesma coisa são pessoas que estão deprimidas, onde toda a possibilidade de atenção dela vai ficar dividida procurando tristeza. Então, a pessoa deprimida, ela está sempre vendo o dia mais cinza, a ameaça maior, o sofrimento aumentado. Aí, quando ela olha para ela mesma sempre se diminui. Isso é uma verdade em ansiedade, em depressão, em estresse crônico. Então, olha, quando a gente devaneia, a gente procura problema. Quando a gente está nesses estados e outros de ansiedade crônica ou burnout, a gente naturalmente já percebe a realidade alterada. Isso se chama viés negativo, né? Então, o que a gente pode fazer com esses estados? Como é que a gente faz com o nosso sofrimento? A gente pode trabalhar diretamente na experiência negativa, como o mindfulness faz, por exemplo, como as terapias, análises fazem, e você vai poder transformar numa experiência positiva. Mas o foco é trabalhar o negativo. Um outro jeito é você pegar a experiência positiva, minúscula que seja, e cultivar. Isso é que nós vamos trabalhar hoje. E a terceira, por exemplo, por que é importante prestar atenção na experiência positiva? Porque ela compensa essa camada de negatividade que a gente vive por uma questão de sobrevivência. Se eu tenho um problema, eu tenho que me lembrar dele. Então, o nosso cérebro é treinado para perceber problema, né? Então, como é que a gente pode trabalhar cultivando experiência positiva, ter consciência dela? Eu vou dar um exemplo como a gente faz, e uma ideia de você saborear a experiência positiva quando ela vem, e também prática de gratidão
E tudo isso que eu estou falando aqui, olha, ter consciência boreal, tudo isso tem trabalhos publicados, é que eu não pus para não dar uma característica muito de aula e a gente poder mais viver do que entender. Então, por que chama emoção negativa? Era uma coisa que eu tinha até um pouco de preconceito, porque emoção é emoção, né? Mas aí, muitos estudos mostram que, por exemplo, raiva, medo, angústia, tristeza, o que faz? Como eu acabei de dizer, diminui o campo perceptivo. Então, a gente só fica vendo ameaça. Então, é uma coisa muito circular. Eu estou triste, eu olho para a minha janela, eu só vejo coisas tristes e eu fico mais triste, porque o nosso campo perceptivo diminui. Isso é chamado emoção negativa. E o que são emoções estudadas positivas? Por exemplo, amor, alegria, paz, contentamento, confiança aumentam o nosso campo perceptivo, ou seja, a gente aumenta a capacidade de ver coisas na vida, como, por exemplo, perceber muito mais oportunidade, porque o nosso cérebro, nesse estado, ele vai procurar alimento, alimento tanto subjetivo como objetivo, e vai procurar abrigo, proteção. Então, percebe que não é que a gente tem que banir experiências negativas, eu não estou falando isso, mas a gente tem que aprender a lidar, principalmente no momento de crise que a gente está vivendo. Então, uma coisa que eu queria dizer é que, assim, pessoal, nós estamos vivendo uma crise. A gente está vivendo não é brincadeira. Eu sei que tem governante, tem político que pode diminuir, mas sem querer aumentar a percepção do negativo, a gente tem que se poupar. Cada semana se descobre mais lesão desse vírus. E agora um dos campos é sistema nervoso. Então a gente pode ter AVC, pode ter infartos por obstrução. Pessoal, a gente tem que se proteger e para isso a gente tem cabeça. E essa prática que eu vou dar agora é como é que a gente pode fazer um diário, como é que a gente pode aprender com as experiências positivas. Eu vou conduzir uma prática agora, uma prática que pode ser, ela vai ser rápida, né? E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, ficarem de uma forma confortável. Sente como está o seu corpo agora, a sua respiração. Você está muito acelerado, acelerado, e não tem problema, é só importante perceber. E agora lembra uma experiência gostosa da tua vida. Por exemplo, quem gosta de praia, se imaginar numa praia, ou quem tem um animalzinho de estimação, pensa como é quando você chega em casa, ele vem brincando, ou quando a gente vê uma criança, um bebezinho, ou quem gosta de natureza. Tenta trazer a memória de uma experiência positiva. E, se possível, trabalhando com detalhes. Se for a natureza, como é a cor do lugar, como é o sol, como é a luz, o cheiro. Você está sozinha, você está acompanhada. Como é que a gente trabalha com mindfulness? Então, trouxe a experiência. A primeira coisa é dar um nome para o sentimento que você está vivendo. É muito importante nomear.
Então, experiências positivas podem ser, né, normalmente, alegria, paz, confiança, tranquilidade, relaxamento. Procura dar um nome e eu vou explicar por que é importante a gente dar nome. Agora, percebe como fica o seu corpo nessa experiência positiva. Se você esqueceu um pouquinho a experiência, traz o local, traz a pessoa, traz a situação, o cheiro. Pode ser uma coisa simples, como tomar um banho gostoso no final do dia. Agora, percebe a experiência física. Pode ser um mínimo registro, como um pequeno relaxamento, uma abertura no peito, uma leveza. E percebe isso. Mindfulness é ter consciência. Agora é como o teu corpo responde a isso. E agora, se possível, com um pouquinho de prática, volta para essa experiência e veja como está o teu pensamento. Ele está alegre ou ele está triste? Ele está com confiança, ele está criativo ou ele está restrito? E talvez não dê para perceber a diferença, e o importante é lembrar que tudo aqui está certo. Apenas registrar, não sei como está meu pensamento. Então, trouxemos a situação, percebemos que emoção que vem presente pode ser minúscula, pode ser que a gente nem sinta. Percebemos como fica o corpo e agora como fica o nosso pensamento. Eu vou pedir para vocês abrirem os olhos. Tá. Então, o que a gente pede num curso de mindfulness? E, se possível, seria bem legal vocês praticarem isso essa semana, que é muito simples, né? Vocês pegam um caderninho e, durante o dia, vocês vão perceber emoções positivas. A gente faz isso na segunda aula do curso. Mas isso nunca é demais, dá para fazer isso a vida inteira. E aí, o que acontece com as experiências positivas? Elas passam assim, voando, porque o cérebro acha bobagem. Isso não me traz nada. Acontece que começaram a ter publicações, isso desde 2011, 2012, que pacientes deprimidos que tinham a seguinte consigna: olha, durante a semana, todo dia à noite, na hora de dormir, você vai lembrar da experiência positiva e escrever o que acontece no teu corpo, o que acontece no seu pensamento e o que acontece nas suas emoções. Então, é muito importante que todo mundo, aqui não interessa se é da área de saúde ou não, entenda que o nosso cérebro ele é muito condicionável. Então, se acha que é besteira prestar atenção em coisas positivas, ele não vai prestar. E a gente tem que educar o cérebro para a experiência positiva. Por exemplo, basta tomar um café com consciência, sentindo, na hora que você chega, o que é sentir o cheiro do café. Em vez de engolir,
como é sentir o cheiro do café? Como fica o teu corpo na primeiro gole de café que você dá? Que tipo de emoção você tem? Numa coisa tão simples dessa. Então, eu vou pedir para vocês, para quem tiver interesse, quem quiser cultivar mindfulness de experiências positivas, faça isso, tá? Segunda prática, que é uma prática que vem dos cursos de mindfulness e self-compassion. Como é que é? É a experiência de saborear. E tem publicação nisso também, por incrível que pareça. E a prática vai ser muito simples, mas só para sentir o que é saborear. Então, eu vou pedir para vocês estão vendo a minha mão, né? Espero que sim. Então, eu vou pedir para vocês falarem, oba, vai começar uma prática. Faz assim, de verdade. Eu quero que vocês façam assim, oba, vai começar uma prática. Tá? Assim. Podemos parar. Agora, nós vamos fazer isso com mindfulness. A primeira coisa foi fazer isto sem consciência. A gente faz assim, oba, e ninguém nem está sentindo nada. Agora, de um jeito muito simples, eu quero que vocês experimentem o estado de mindfulness que é simples. É assim, olha, intencionalmente, fechem os olhos e juntem a palma da mão uma com a outra, como se estivesse fazendo, né, aquela postura de juntar as mãos para orar, para render graças, e sente a umidade de uma mão encostando a outra. Sente a temperatura das suas mãos. E agora, gentilmente, pega a mão direita e começa a passar por cima da mão esquerda. Quem quiser abrir o olho pode abrir. Pode passar em volta. Só que você está sentindo o toque da sua mão. Aí, agora, permita que a mão esquerda passe em cima da direita. E você vai pondo atenção, gentilmente, como é esse toque. O que você sente nesse toque? Como é que você descreve as sensações desse toque? E pode abrirem os olhos. Então, isso é mindfulness, é intencionalmente prestar atenção no que está ocorrendo. E o que a gente fez é acompanhar passo a passo como a gente foi sentindo uma mão na outra. E agora a gente vai fazer uma experiência que também tem a ver com o toque. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e coloquem uma mão sobre a outra, novamente a mesma coisa. E vamos conduzir a mão ou as mãos para o peito, para a região do peito, e simplesmente deixa a mão sobre o peito. E agora, sinta o apoio, sinta esse toque gentil da sua mão ou de ambas as mãos no seu peito. Lembra desse movimento como a gente costuma, se uma criança está assustada, ou se a gente quer fazer um apoio para um bichinho de estimação, basta às vezes a gente encostar. Sente a gentileza desse toque.
Sente como isso pode ser um momento de conforto de você para você mesma, para você mesmo, de apoio. E se você se sentir confortável, suavemente você pode fazer um pouquinho movimento circular no peito, sentindo o que a gente fez anteriormente, que é como a mão vai se deslocando e você imprime esse sentimento, essas possibilidades positivas nesse gesto. Agora a gente pode trazer as mãos juntas, como a gente fez antes, e fazer a mesma coisa uma mão com a outra, com a intenção dessa gentileza, de um apoio, de uma presença. E vamos abrindo os olhos. Saborear tem a ver com o que a gente fez na última prática, né? Que é você levar o corpo para a experiência, levar as emoções e levar o que a gente chama de cognição, que são os pensamentos, tá? Então, eu vou continuar aqui com umas práticas. Tá. Então, a gente saborear. E olha, uma experiência tão simples dessa, que foi assim, eles teve um estudo de correlação que assim conseguiram testar pessoas que conseguem essa ideia de saborear, que tem as experiências positivas, elas percebem, elas param, elas prestam atenção. E que relação teria isso com a saúde física e satisfação na vida? Então, as pessoas que conseguem saborear as experiências positivas, mesmo que elas tenham um problema de saúde, elas praticamente não diminuem a satisfação na vida aqui, que é o segundo. Quem consegue saborear mantém a satisfação mesmo com um problema de saúde. E quem não consegue saborear, um problema de saúde diminui muito a satisfação na vida. Quer dizer, esse trabalho, depois outros, mostraram que quem sabe saborear a vida e as experiências fica mais protegido em relação às experiências da vida, como, por exemplo, que a gente está vivendo agora, né? Com tanta notícia, com tanta coisa que nos preocupa. Então, um jeito que é uma meditação, que é essa que chama Loving Kindness, que é um jeito muito ativo de cultivar emoção positiva. E eu vou... O que é isso? É muito diferente do que eu vou ter um pensamento positivo e ficar repetindo eu sou legal, eu sou bacana, a vida não tem problema, não. Não é nada disso. É a possibilidade de você acessar esses elementos positivos que a gente tem, essa semente de emoções e de experiências positivas, e acessar e regar isso, e nutrir isso para que isso se multiplique. E como eu falei, se a gente consegue multiplicar isso, no momento de sofrimento, no momento de necessidade, a gente está psicologicamente, psiquiatricamente mais protegido. Então, é muito importante a gente saber isso, lembrando que quando a gente vai praticar mindfulness, a gente tem que estar neste estado, num estado positivo, um estado de confiança. E essa meditação ajuda a cultivar esse estado. Como é que a gente faz isso? A gente, que nem a gente fez um pouquinho agora, tem que imaginar, só que nós vamos repetir algumas frases e lembrar experiências positivas que servem como modelo
para a gente trabalhar em cima delas. Então, não é criar algo artificial. Uma coisa que eu uso muito no consultório é essa ideia de inclinar a nossa mente para um estado saudável. Inclinar a mente é que nem eu me orientar por uma estrela. Não quer dizer que eu estou nessa estrela. Sem ler o céu à noite, eu consigo olhar para uma estrela e ter um trajeto. Eu falo, olha, eu quero ir nessa direção. Então, muito da gente cultivar um estado saudável tem a ver com a gente se inclinar para isso, da gente querer isso. De verdade, isso é muito importante, né? Então, ok, eu vou share. Então, acabou os slides. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um treino, mais um treino de cultivar esse estado. Então, a gente vai fazer uma meditação e é como se fosse assim, olha, quem puder, se puder todo mundo desligar o áudio, é importante agora, tá? Tem algumas pessoas que estão ligadas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente pode trabalhar para ter esse pano de fundo, por exemplo, nesse momento difícil. É um cultivo. Portanto, a gente vai trabalhar com imagem, com memória e vamos trabalhar com frases. Eu posso falar para você um estado e é muito possível que a gente vai para o oposto desse estado. É normal. Isso não quer dizer que a meditação está errado. Quer dizer que, em relação a esse estado, tem uma barreira agora. E uma coisa importante, se eu falo, estou me sentindo, eu quero me sentir tranquilo. O que vai acontecer, possivelmente, como a gente entende as situações por comparação, o que vai acontecer é, sentindo tranquilidade, e a gente vai falar, mas agora eu não estou tranquilo, porque é um jeito da gente saber o que é estar tranquilo, é lembrar que a gente não está tranquilo. Isso é normal. O que a gente tem que fazer é que nem aquelas meditações que a gente já fez, é pegar a frase, agora é tranquilidade, eu volto para a tranquilidade, mesmo que na minha cabeça tiver, eu não estou tranquilo, eu não estou tranquilo. Vocês entenderam? É repetir. Então, a ideia é cultivar um estado, tá bom? Então, essa é a terceira meditação desse nosso pequeno encontro, que pode ser muito útil nesse período e para a nossa vida, principalmente para combater essa visão da nossa sobrevivência, que é ficar olhando perigo e ameaça, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para fecharem os olhos e sentarem numa posição bem confortável, inclusive pode ser também deitados. E levem atenção para o corpo. E vamos fazer 3 respirações profundas com a ideia da gente poder deixar partir as tensões no corpo, porque simplesmente quando a gente expira, tem uma ativação de uma parte do nosso sistema nervoso que relaxa. Então vamos expirar sentindo que, como se a gente ficasse um pouquinho mais pesado, como se a gente pudesse afundar um pouquinho no nosso apoio. Então, a gente pode fazer junto, inspirar, soltar, ouve um pouco a sua voz. Não tem vergonha, ninguém está se ouvindo, né? E é importante esse movimento de deixar partir.
E a última vez, mais longo, deixar pouco mais esse relaxamento. E vamos voltar à respiração normal. E agora vamos usar a nossa memória e a nossa capacidade de imaginar, de lembrar. E eu gostaria que vocês fossem para um ambiente que fosse um símbolo da segurança para vocês. Por exemplo, na sala de vocês, ou na natureza, algum lugar onde vocês, naturalmente, só de estar lá, dá uma sensação de segurança. De novo, você pode estar acompanhada, acompanhado de alguém, que silêncio fica do seu lado. Ou só. Traz esse lugar. E nós temos a memória no corpo do que é segurança. Então, eu vou falar uma frase e vocês repetem internamente que eu me sinta seguro. Ou simplesmente percebe o efeito da palavra segurança. Repete internamente isso, como uma vibração interna. Segurança. Que eu me sinta protegido contra as ameaças internas e externas. E, de novo, brinca com o lugar, com a imagem, com a companhia, com a memória, e vive o que der dessa segurança. E se ao você trazer a segurança vier o oposto, aceita isso, tudo bem, e gentilmente volta para a segurança. Sente no corpo a palavra segurança. Sente no apoio da sua cadeira, da sua poltrona, a segurança. Sente nessa comunidade que nós criamos, pessoas de várias partes, até do Brasil, o que é segurança. E agora nós vamos cultivar, vamos regar um outro estado. Por exemplo, de alegria. Quando você pensa em alegria, o que vem? Pode ser a presença de amigos ou de um ser amado.
Para mim, alegria é ver um bebê sorrindo, que naturalmente a gente começa a sorrir. Ou a forma que um bicho de estimação recebe a gente em casa, onde não quer nada, quer simplesmente dividir. Simplesmente brincar. E vamos usar as frases. Que eu me sinta feliz. Portanto, não é uma ordem. Lembra da estrela? É muito mais assim. Nesse momento eu posso não estar feliz, mas eu me inclino para a felicidade. Que eu consiga me sentir contente agora, do jeito que a vida estiver. E como aquela imagem de regando umas gotas brilhantes, deixa isso, essas gotas, essa inclinação da mente para a felicidade, como um banho gostoso de chuveiro brilhante, percorrendo o seu corpo todo. Que eu me sinta feliz, contente. E sempre que a sua mente se dispersar, que nem mindfulness traz de volta. E percebe, então, como a outra prática, o que acontece no teu corpo quando você está feliz, quando você está em paz. Que eu me sinta feliz, em paz. Lembra de momentos que você desfruta a vida. Podem ser momentos muito simples. Sente a ação da palavra felicidade em você. E se for embora esse sentimento, gentilmente você pega pela mão essa danadinha da felicidade e brinca com ela de novo. E o último estado é saúde. Então lembra situações onde você se sente saudável. Para algumas pessoas, saúde pode ser a hora que deita na cama e dorme bem. Pode ser. Para outras, pode ser fazer exercício. E vem essa imagem de exercício. Para outras, pode ser na natureza. Ou se alimentando bem. Ou meditando. Então, tragam uma imagem de vocês com saúde que signifique para vocês. Lembrem de momentos de saúde. E vamos repetir. Que eu me sinta saudável. E para aquele que faz exercício, por exemplo, lembra de você fazendo exercício. Que eu me sinta com vitalidade, com energia para a vida.
que eu me sinta com saúde física e mental. Antes de terminar, eu vou pedir para vocês pensem no que você gostaria de sentir agora. Pode ser qualquer um desses estados, paz, alegria, segurança, saúde, ou pode ser outros, amor, confiança. Pensa o que você gostaria de sentir agora e faça um pouquinho a prática personalizada. Pensa, traz a situação e cria uma frase sua, um mantra de proteção, de crescimento. E eu vou deixar vocês fazerem 1 minutinho e aí a gente vai terminar. Agora, gentilmente, nós vamos terminando essa prática. E eu gostaria de lembrar vocês que isso pode ser praticado todos os dias com um pouco de treino. E essa meditação vai estar online, é só vocês procurarem por minuto, e vocês podem voltar, vocês podem ir diretamente para essa meditação e praticar. Então, vamos abrindo os olhos. Eu gostaria da gente começar a conversar um pouquinho, tirar as dúvidas, lembrando de quando alguém for falar, levanta a mão, e aí, se eu não ver, a Clau pode... Clau, acabei de ver a Clau. Oi, Clau. A Vi vai ajudar a gente aqui, se eu não estiver vendo, que tem vários rostos. Então, quem quiser fazer uma pergunta sobre essa prática, lembrando, então, que a gente cultivou a base da meditação mindfulness. Então, quem tiver alguma dúvida ou quiser perguntar, pode desfazer a Tereza. Pode falar, Tereza. Paulo, você falou assim para a gente lembrar de uma situação feliz, né? Sim. E aí eu lembrei, mas o sentimento inicialmente parecia felicidade, só que depois veio uma saudade e uma tristeza, porque a pessoa que estava não está mais. Perfeito, perfeito. E aí fazer o quê? Que bom que você falou isso, porque se eu pedisse para levantar a mão aqui, quantas pessoas que falaram, eu vou sentir, né, vamos sentir tranquilidade, vem angústia, é enorme. Por quê? O que você tem que fazer é muito simples. Você lembrou a situação, ficou feliz. Aí vem aquilo que eu falei, vem algo que compara com a felicidade, vai te trazer infelicidade. E aí que entra o treino de mindfulness. Você gentilmente percebe para onde foi e volta para o cultivo da felicidade. Aí vai vir de novo, eventualmente, mas eu estou triste de novo. É assim que a nossa mente funciona. Tem que ter aquela paciência, aquela perseverança de traz de novo para o estado que está sendo cultivado. É uma educação dos sentidos isso. A gente pode aprender
a cultivar emoções positivas que são extremamente necessárias para essa situação que a gente está vivendo. E não é negar que a gente vive uma epidemia, não é negar ameaça, não é nada disso. É poder contrabalancear. Uhum. Percebe? Essa a coisa mais importante dessa prática. É fazer florescer o que já existe. A gente não está inventando nada, porque todos nós temos, por mais difícil que seja a nossa vida, ou que esteja a nossa vida, a gente tem memória disso. E a gente tem que acessar e fazer brotar. Uhum. Legal. Obrigado pela pergunta, ótimo. Obrigado. Alguém mais gostaria? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e perguntar, já fazer direto, porque posso não estar vendo. Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Minha câmera não funciona. Tá. Laura que está falando? Isso. Tá, fala, Laura. Eu estou vendo, eu estou escutando. Toda vez que você fala assim, respire normalmente, tente manter a respiração fluida, né? É quase automático começar a controlar a respiração. Isso. E às vezes começo a ficar ofegante, às vezes até angustiada, porque não consigo observar ela com passividade. Como que eu posso tentar fazer essa observação sem controlar, ou tentar não controlar, né? Olha, ótima pergunta. Obrigado, Laura, porque isso é muito comum quando a gente começa a meditar. Presta atenção na respiração e, de alguma forma, o nosso pensamento, a nossa cognição fala, ok, presta atenção, então olha, e começa a controlar. Tudo em meditação requer paciência e repetição. Então você vai e fala, ok, eu estou controlando, mas deixa observar. Eu recomendo, por exemplo, põe a mão, as duas mãos sobre o abdômen e esquece a palavra respiração. Esquece, não pensa nisso. E fala assim, eu vou sentir o movimento, eu vou acompanhar a sensação física que está acontecendo no meu abdômen. Então, em vez de pensar a respiração, você vai falar, subiu, desceu, expandiu, voltou para o centro. Olha, expandiu mais, agora voltou menos. Você pode ficar só na sensação física. Porque, de novo, o pensamento entra na frente da experiência. Aí a gente faz um truque com o pensamento. Vai para a experiência física. Entendeu, Laura? Sim, muito obrigada. Vou tentar fazer isso. Tenta e a semana que vem estamos aí. Você pode dar um feedback depois. Tá bom. Alguém mais teria uma pergunta? Oi. Boa noite. Essa é Silmara. Silmara. Essa sensação, né, esse exemplo que as duas deram, seria o devaneio, quando a gente sai daquele momento que começa a observar a respiração, ou quando a gente lembra de um ente querido, uma sensação boa com aquele ente querido, e de repente a gente lembra que o ente querido não está ali mais. Esse é um momento também de devaneio, que a nossa mente sai daquele foco que a gente gostaria que tivesse? Isso, exatamente. Então, a gente devaneia metade do tempo da nossa vida acordado. Sabe o que é isso? É muito. Né? E o que é o devanear? É quando a gente entra num pensamento associativo, ele vai embora. Então, eu lembrei de uma pessoa, depois eu lembro da situação, depois eu lembro do problema que teve aquela situação, e aí eu vou indo. Quando a gente fala na meditação, agora eu vou ter um foco, o que acontece é que a gente sustenta por um tempinho. Logo depois, a gente perde o foco.
normalmente devaneando. Mas eu posso perder o foco porque eu começo a ter uma coceira no meu corpo. Tá? Ou eu posso ter uma dor. Nossa, eu estou com dor nas costas, porque a dor nas costas eu posso perder também. Se é pensamento, normalmente é devaneio, ele vai embora. E aí é que vem a arte do negócio. Você percebe o devaneio e quando você fala, opa, eu estava aqui no foco e eu fui para outra coisa, para uma coisa triste. Esse é o momento de mindfulness. Porque você pega e fala, eu estou num pensamento triste. Meditação é ter foco e vai embora. E depois, quando você percebe que foi embora, você voltou para a meditação. Eu estou pensando numa coisa triste. Gentilmente você volta. É isso. Uma consciência. Isso. E tudo isso é meditar, não tem nada errado. Meditar é tudo isso, não é uma coisa só. Não é só ficar no foco. Obrigada. Legal, Silvana? Obrigado pela pergunta. Alguma dúvida a mais? Quem quiser pode abrir o foco e perguntar. Abrir o foco, olha. Abrir o foco. Mas, então... Opa, estamos no horário. Paulo? Oi. Queria te perguntar uma coisa. E quando a gente tenta fazer a meditação e assim acontece de você realmente não conseguir ficar focada. Então, não é uma questão do devaneio, de uma porcentagem ficar meio a meio. É mais você ficar fora de foco. A gente desiste ou fica tentando por um período que você já pré-determinou? Porque às vezes eu tento fazer e realmente tudo me distrai, o pensamento mais vai do que volta, e de uma janelinha vai indo para outra. O que você diria ou aconselharia nesses casos? Olha, há uns anos atrás, eu estava num retiro com uma pessoa que eu, admiro muito, um professor de um lugar que chama Inside Meditation Center. E aí teve uma pergunta muito parecida com essa, e ele deu uma imagem que eu nunca mais esqueço. Ele falou assim, algumas vezes ele, que tem 35, já teve vida de monge, etc., 35 anos meditando, e eu sento, e eu percebo que a minha atenção é que nem um ping-pong, Ele vai para um lugar, vai para o outro, ele fica tum, 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 tum. Nessa hora, o que eu faço? Eu sento e observo o ping-pong. Não queira mudar. A primeira coisa é aceita. Aceita, olha, eu sentei e vai embora e volta, e vai embora e volta. E aí tem treino que é incrível que você pode fazer, é treinar o que nós falamos hoje, é treinar a sua gentileza. Como é o seu estado quando... O seu nome é Cláudia? Isso, Cláudia. Cláudia. Legal, Cláudia. Então, é assim, você vai sentar e vai falar, legal, eu vou ter um foco. Aí, você vai perder o foco. Aí, a meditação, ela não para. Percebe que perdeu o foco e aí tem o segundo fundamento de mindfulness. Seja gentil. Porque se você perder o foco 120 vezes, e é possível, a gente tem, quando a gente vai trabalhar o pensamento, eu acho capaz que a gente faça isso aqui também, a gente conta quantos pensamentos podem vir em 1 minuto, e são muitos. A gente tem milhares de pensamentos por dia. Portanto, você vai ter milhares de oportunidades de trabalhar a sua gentileza. Cada vez que vai, você volta. E aí você vai falar, Cláudia, como que eu estou voltando? Eu estou sem paciência, que é uma característica de
aprender mindfulness, paciência. Eu estou falando, esse negócio não é para mim, que é a reatividade que a gente tem que trabalhar. Eu estou me julgando e me criticando. Outra coisa que a gente tem que trabalhar em mindfulness. E, de preferência, não carrega a experiência da tua última meditação para hoje, porque outra qualidade de mindfulness é mente de iniciante. Senta para meditar e se abre para o que vier. Porque senão você senta e fala, eu medito, meditar para mim é perder 100 vezes. Não sei, foi ontem. Não sei como você está hoje. Mente de iniciante. Treina isso e treina com carinho. Lembra desse nosso encontro de hoje. O espírito é de abertura. É um estudo, é um estado amigável com a vida para o que quer que venha para a vida. Por isso que eu acho que é tão importante para o que a gente está vivendo e por isso é tão importante a gente poder estar aqui juntos, praticando e se unindo e trabalhando com uma intenção de trazer algo de bom para essa situação. Obrigada, eu acho que você respondeu super bem e eu achei interessante porque eu vou pegar o seguinte, quando eu me sentir mais agitada, eu vou pegar os questionamentos por escrito mesmo. E aí eu acho que é uma ótima ideia isso. Olha, se você puder treinar um pouco, e a Laura também, que teve problema com a respiração, é muito comum também. Mas na primeira, ou na aula passada, eu dei uma meditação no corpo. É muito bom para treinar. Dá uma olhadinha. Eu vou olhar. Na primeira tem a respiração, que eu acho que essa acho que é no 27º minuto, mas você pode ver porque tem explicações antes. E treina um pouco. E a segunda tem meditação no corpo, que ajuda isso. O corpo facilita, fala, opa, foi embora, volta. E lá está bem explicadinho. E no site também tem algumas coisas. Bacana, obrigada. Legal, gente. Tem mais alguém que gostaria de perguntar? Pode falar. Fala. Oi. Paulo, dá para ouvir? Claro que dá. Anitta, tudo bem, Anitta? Tudo. Estou aqui com o Cuca do lado. O Cuca. Está acordado, o Cuca? Claro. Legal. Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nessas meditações, por exemplo, da mão, quando você foca em alguma coisa, eu sempre consigo focar, mas muitas vezes eu tenho 2 focos. É como se tivesse um pano de fundo. Eu estou prestando atenção na minha respiração e em outra coisa também. E uma vez me falaram, alguém de vocês falou que, na verdade, o cérebro ele fica alternando. Ele não tem 2 focos no mesmo momento. Porque eu posso estar sentindo a minha mão, mas eu também posso devanear para outra coisa simultaneamente. Sim ou não? Se fosse milissegundos, não. Você vai estar na mão, devaneou, na mão, devaneou. Pode ser muito rápido, né? Mas quando você... E aí também é uma questão de treino, né? Se você está devaneando muito, por exemplo, sentindo a mão, pega naquela de várias sensações. Pega uma. Por exemplo, o volume da tua mão ou o tato. E fica só no tato. Porque quanto menos comando a gente tem, fica mais fácil. E aí você vai perceber que você começa... Ou temperatura. A temperatura é bem legal também. Fica na temperatura e pum, vai embora, volta. E você vai ver que, na verdade, são milissegundos de diferença. Mas bastante... Dá para treinar isso e vai estreitando o foco. Percebe? Então, na verdade, é um de cada vez, mas ele pode ser muito frequente, muito presente. Então, por isso que eu fico achando que é simultâneo, mas ele está... ele fica alternando. Tá bom. Deixa eu dar só um recadinho para a Vivian. Vivian, para de gravar, tá?
que agora a gente pode ficar